Oi, tudo bem? Nesta oportunidade vamos analisar o livro didático de Química Feltre, que é apresentado em 3 volumes. Primeiramente farei uma breve descrição do autor e da editora. Mostrarei o conteúdo geral de cada volume e depois analisaremos como é abordado os conceitos de transformação química, reações químicas e sua classificação. O autor principal é o professor Ricardo Feltre. Ele se formou como engenheiro químico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde também fez seu doutorado em engenharia química. Ele foi um dos fundadores da Editora Moderna em 1968, junto com os professores Carlos Marmo e Setsu Yoshinaga. Antes de fundar a editora, os professores davam aulas num cursinho pré-vestibular. Nessa época, os cursinhos não tinham apostilas, portanto, tinham que produzir o material para suas aulas. Como esse material funcionou e os alunos gostaram, decidiram transformar as apostilas em livros. Yoshinaga e Feltre fizeram o volume 1 da primeira edição de 3 volumes, um para cada ano do ensino médio. Os primeiros exemplares venderam meio experimentalmente, mas logo perceberam o potencial dos livros e então decidiram fundar a Editora Moderna para poder legalizar as vendas dos livros. A partir da década de 1980, a Moderna se consolidou no mercado brasileiro e ficou conhecida em todo o país, tanto no segmento didático quanto na literatura infanto-juvenil. Em 2001, houve reconfigurações do empresariado editorial. Muitas editoras foram negociadas passando a constituir parte de grandes grupos empresariais. A Editora Moderna, que até então pertencia a Ricardo Feltre, foi vendida à Editora Santillana, que é parte de um grupo espanhol. Também é importante lembrar que nessa época o Programa Nacional do Livro Didático atendia só aos alunos do ensino fundamental, sendo que a partir de 2005 o programa ampliou gradativamente a distribuição para o ensino médio. Disso resulta que em 2014 a Moderna se destaca pela maior negociação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação para a aquisição de livros impressos e conteúdos multimédia. A coleção do Feltre trata mais de teoria e exercícios de uma maneira bem tradicional e rigorosa, com uma sequência convencional de conteúdos. Entretanto, se comparamos a primeira edição com a última edição, foram constatadas grandes mudanças que podem ter sido devido à necessidade de adequação para as normas da PNLD. As principais mudanças se referem à disposição dos assuntos, ilustrações, estratégias facilitadoras de aprendizagem e inclusão de uma maior quantidade de exercícios de fixação. A última edição do livro apresenta sugestões de textos complementares aos assuntos, artigos científicos e o que estimula o aluno a iniciar-se na pesquisa e leitura. Este é o diferencial importante em relação à primeira edição do livro e está de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Os livros estão estruturados em capítulos, os quais variam em quantidade de páginas conforme a complexidade dos conteúdos. Cada capítulo inicia-se com um infográfico. Os conteúdos e conceitos químicos são organizados em tópicos. As atividades estão presentes nas aberturas, dentro dos tópicos e ao final dos capítulos. As resoluções e as respostas das atividades das sessões encontram-se no suplemento para o professor e no final do livro do aluno. As reflexões questionam diversos assuntos mais próximos dos alunos e o ajudam a reconhecer o papel da química na sociedade e suas aplicações. As biografias apresentam sucintamente alguns dos principais personagens do desenvolvimento científico, seus trabalhos, teorias, contribuições e às vezes os conflitos inerentes ao desenvolvimento das ciências. As atividades práticas são encontradas em vários tópicos, utilizando materiais, equipamentos e reagentes simples. As atividades de pesquisa visam conhecer outras fontes e conteúdos complementares, selecionar fontes confiáveis de informação e desenvolver a linguagem oral e escrita na apresentação dos trabalhos. Nas pesquisas, os alunos apresentarão suas opiniões sobre a importância do tema para a química e para a sociedade. A maioria dos exercícios foi retirado dos vestibulares ou do Enem.
Eles estão organizados em grau de dificuldade crescente. Entre eles encontram-se alguns exercícios resolvidos por serem clássicos ou por apresentar certa dificuldade que costuma atrapalhar o entendimento. Ao final de cada capítulo é apresentado um texto para trazer reflexões sobre o assunto tratado e suas implicações no cotidiano, nas tecnologias e na sociedade. A leitura pode ser aproveitada para promover discussão e assim propiciar condições para despertar e desenvolver no aluno uma postura mais crítica. Agora passamos a ver como é abordado a definição de transformação química, indicando que no volume 1, a cada capítulo é aprofundado a explicação sobre a matéria e suas transformações. O capítulo 1 é apenas uma introdução. No 2, detalha-se os tipos de transformação da matéria. O 3 apresenta as primeiras explicações para a matéria e suas transformações. No 4, detalha-se a estrutura dos átomos e a importante ideia do elemento químico. No 5, mostra a massa atômica e molecular. No 6, classifica-se os elementos pela periodicidade de suas propriedades. O 7 mostra como os átomos se unem para formar as substâncias. O 8 mostra a estrutura geométrica das moléculas. No 9 é apresentado os ácidos, bases e sais. E o 10 apresenta os óxidos. E o 11 dá uma visão geral sobre as principais transformações sofridas pelas substâncias, terminando nos últimos 3 capítulos mais voltado para os cálculos da estequiometria. No capítulo 1 é abordado o assunto das transformações da matéria por ser o tema fundamental estudado pela química. Entretanto, inicia-se de forma bastante simplificada e incompleta, usando uma linguagem não técnica, para que o aluno perceba que a matéria é o conjunto dos diferentes materiais existentes na natureza e que a energia sempre acompanha as transformações da matéria. O conceito de energia não é definido profundamente, apenas se menciona que a energia é um fator importante em todas as transformações químicas e que a energia não pode ser criada, mas sim transformada. Os alunos devem compreender que todos os materiais utilizados na fabricação de qualquer produto são retirados da natureza e que a poluição surge já no processo de transformação da matéria, gerando a necessidade urgente de economizar matéria e energia. O capítulo 2 mostra a importância dos processos de separação de misturas e a identificação das propriedades dos materiais. Para isso, classifica os materiais como sistemas homogêneos e heterogêneos. Quando mostra as fases de um sistema, ressalta a importância de não confundir as fases com os componentes do sistema. Com as transformações da água é mostrado os fenômenos de mudança de estado, usando o diagrama de mudanças de estado físico. Tais fenômenos ocorrem não só com a água, mas com outras substâncias conhecidas. Daí a grande importância das tabelas de ponto de fusão e pontos de ebulição encontradas nos manuais de química, que ajudam a identificar as substâncias e também a avaliar sua maior ou menor pureza. Alguns processos de separação descritos são a filtração, destilação, decantação e cristalização. No capítulo 3 é aprofundado a definição do processo de transformação, mas primeiramente é explicado que a matéria é constituída por átomos. Depois vem a explicação da lei de Lavoisier, que indica que no interior de um recipiente fechado a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. E é recomendado realizar o experimento descrito na página 77 com os alunos, pois é comum que eles pensem que as reações com formação de gás contrariam a lei de Lavoisier. A lei de Proust, ou lei das proporções constantes, é descrita e explicada para a composição do gás carbônico. Com a teoria atômica de Dalton, é importante entender que nas reações químicas o átomo permanece indivisível, embora se saiba que atualmente o átomo pode ser dividido. Após ter aprendido a simbologia dos elementos
e fórmulas que representam as moléculas e explicado as transformações materiais, classificando-as como transformações físicas e químicas. Nas físicas, há apenas a mudança no grau de movimentação das partículas, enquanto que nas químicas há o rompimento das partículas e o reagrupamento dos átomos formando uma nova partícula. Evidências como liberação de energia, liberação de gases, mudanças de cor e formação de um precipitado são manifestações que nos auxiliam a identificar a ocorrência de uma transformação química. A ausência de manifestação não significa ausência de transformação. Há reações que podem passar despercebidas e que necessitam de aparelhos especiais para confirmar sua ocorrência. Os temas abordados depois das transformações são a evolução dos modelos atômicos, a classificação periódica dos elementos, as ligações químicas, a geometria molecular, e como nos capítulos 9 e 10 são destinados ao estudo das principais funções químicas e suas reações na produção de óxidos, ácidos, bases e sais, a partir do capítulo 9 são apresentadas as reações químicas, mas a classificação delas é descrito no capítulo 11. No capítulo 9 são apresentadas várias funções inorgânicas com suas respectivas reações. Portanto, o aluno deverá treinar aos poucos a formulação e a nomenclatura das substâncias, com a ajuda das tabelas dadas no livro. Desse modo, com o passar do tempo, ele acabará se lembrando das fórmulas e nomes e reações comuns. Ao final do capítulo, o aluno deverá estar preparado para definir eletrolito, classificá-lo como forte ou fraco a partir do grau de dissociação. Também deverá ser capaz de identificar, formular e nomear os ácidos e as bases, ao tempo que também deve saber medir e interpretar o caráter ácido e básico mediante alteração de cores de algum indicador ou escala de pH, e identificar uma reação de neutralização. Com o conteúdo do capítulo 10, o aluno poderá identificar, formular e nomear os óxidos, compreender a importância de alguns óxidos em nosso dia a dia e poderá representar as reações químicas envolvidas na formação dos óxidos. Também poderá relacionar as semelhanças dos elementos situados em um mesmo grupo da tabela periódica com suas propriedades químicas, associando o número de oxidação de um elemento com o número de coluna A da tabela periódica. No capítulo 11 é explicado o porquê e como acontecem as transformações químicas. Além disso, é mostrado a classificação das reações químicas e suas evidências. No balanceamento das equações químicas, além de ajustar os coeficientes de uma equação, o balanceamento implica a compreensão da lei da conservação da massa. As reações são classificadas em função do calor liberado, como reações exotérmicas ou endotérmicas. As reações também podem ser classificadas em diferentes grupos, como reações de síntese ou de adição, reações de análise ou de decomposição, reações de deslocamento de simples troca e reações de dupla troca. Neste capítulo é importante recordar os conceitos de oxidorredução já vistos anteriormente. Não é necessário que os alunos decorem a fila de reatividade. Lembre que no próximo ano eles aprenderão a prever a espontaneidade da reação por meio dos potenciais de redução. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida pode ser aclarada a continuação.